Olá pessoal, eu sou a Tamires Garcia e bem-vindos ao canal Pode Flu. Bom gente, hoje estamos finalmente de volta com o quadro Fale. O quadro Fale é aquele que eu coloco questões um pouco mais problemáticas, um pouco mais problematizadoras. Eu na verdade confesso que eu abandonei um pouco esse quadro pelo fato de que muitos dos vídeos do canal ficaram problematizadores, mesmo não sendo do Fale. Então eu acabei esquecendo um pouco dele, mas quando eu tiver alguma coisa mais específica ou mais nova, eu trago para esse quadro de novo. Nesse quadro a gente principalmente traça paralelos do mundo mágico de J.K. Rowling com o nosso mundo real aqui. E hoje eu vou falar sobre esse paralelo em relação às personagens de Harry Potter com as criaturas mágicas e as personagens do mundo real com os animais do mundo real. Porque em qualquer universo que seja, seres humanos sempre tratam a si mesmos como se eles fossem donos do planeta. E tudo e todos devem responder a eles. E claro que a Rowling deu uma alfinetada nessa questão na história dela, e eu acho interessante até porque, por se tratar de criaturas mágicas, a gente tem até mais pontos a explorar do que só a relação entre os humanos e animais. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Então vamos lá? Vamos! É claro que nós, leitores, não temos contato com todas as criaturas mágicas que são catalogadas nesse universo. Estamos tendo mais contatos com criaturas diferentes agora na sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam, e os filmes vão trazer criaturas novas, mas todas as criaturas que existem nesse universo estão catalogadas no livrinho Animais Fantásticos e Onde Habitam. Inclusive, a edição que saiu após os filmes está muito mais completa e tem muito mais criaturas, então para ter acesso a todas é somente através desses livros. Apesar de todas as criaturas catalogadas nesse livro terem níveis diferentes de complexidade psicossocial, todas são categorizadas pelos bruxos como criaturas. Então seres que não são humanos são criaturas independentes do que quer que eles sejam ou de que maneira que eles vivam. O Ministério da Magia da Inglaterra, que é o ministério que a gente tem acesso melhor, é o órgão que regulamenta todas as questões a respeito do mundo bruxo, e ele tem sim um departamento de controle e regulamentação de criaturas mágicas. Esse departamento possui 5 subdivisões: seres, feras, espíritos, duendes e centauros. Existem também os departamentos, os subdepartamentos das subdivisões, que é a subdivisão do controle de pestes, e a subdivisão de desinformação de trouxas, que é para controlar caso algum trouxa tenha contato com pestes ou criaturas mágicas. As 3 primeiras subdivisões, de seres, feras e espíritos, estão sob controle do departamento, enquanto as 2 últimas, de duendes e de centauros, são independentes. A subdivisão de duendes, portanto, é gerenciada pelos duendes, e a subdivisão de centauros também, embora nenhum centauro jamais tenha pisado lá. Os centauros, inclusive, são criaturas muito evoluídas psicossocialmente e são criaturas que não acreditam que devam se submeter às leis humanas. E parando para olhar para a capacidade que eles têm de autogestão, eles têm toda a razão, não é mesmo? Apesar disso, uma vez catalogada como criatura, um ser não tem a possibilidade de portar uma varinha. Então, sendo catalogado nessa categoria, não tem autorização de portar varinha, ponto. Tanto que o Grampo, no 7º livro em Relíquias da Morte, chama os humanos de porta-varinhas. O olhar para os centauros nessa situação é muito mais simples, porque apesar de eles existirem em terras que são demarcadas pelo Ministério e eles não poderem sair dessas terras, eles têm uma política e uma cultura de realmente ignorar completamente a existência humana. Então eles vivem, eles têm a existência deles, eles não dependem dos humanos para continuar existindo. Então é uma simplificação um pouco disso, que não se aplica à questão dos duendes, que por serem os gestores de Gringotts, têm necessariamente que conviver com os humanos e têm, portanto, que prestar contas a eles e, enfim, garantir também alguns direitos para eles nessa dinâmica toda. Essa relação, então, é muito conturbada. Hermione, inclusive, comenta no 4º livro que eles tiveram que lutar muito para conquistar os direitos que eles tinham na atualidade, e existiu, de fato, a guerra com os duendes. Foram rebeliões, na verdade, dos duendes, que aconteceram entre os séculos 17 e 18, segundo Harry Potter Wiki. Eles estavam lutando contra a discriminação e o preconceito contra a raça deles, e tinham como causas para essa rebelião a restrição do uso de varinhas. Então essa legislação que restringe o uso de varinhas a humanos foi contestada pelos duendes e aparentemente não foi vencida nessa guerra. A representatividade em Wizengamot, eu não sei pronunciar essa palavra, mas é o órgão bruxo que é como se fosse a ONU, né? É uma organização de todas as nações bruxas. Além disso, essas rebeliões vieram como uma resposta
aos bruxos que estavam tentando escravizar os duendes como servos domésticos. Felizmente, eles não conseguiram fazer isso com os duendes, mas infelizmente, os elfos, que eram criaturas mais dóceis e tinham menor capacidade de auto-organização, além de maior suscetibilidade à autoridade, acabaram sendo escravizados e são escravos até hoje, até onde se consta, porque parece que Hermione conseguiu reverter quando ela se tornou ministra da magia, mas essa é a informação pós-Hogwarts. Além de ser uma resposta a essa tentativa de escravidão, foi também uma resposta à tentativa dos bruxos de tomar o poder de Gringotts para eles. Então, os duendes quiseram se manter e, portanto, essas rebeliões aconteceram. A primeira aconteceu em 1612, em Hogsmeade, e a segunda foi em 1752, na Grã-Bretanha. A terceira, que aconteceu no século XVIII, ela tornou duas figuras dessa rebelião muito famosas. O primeiro foi o duende, que foi o Urg, o impuro, que o Rony menciona quando ele faz a prova de quarto ano. O Yardley Platt, que foi um notório serial killer de duendes. E então essa rebelião veio justamente em represália a esse tipo de brutalidade que estava acontecendo com os duendes. Yardley Platt é inclusive uma figurinha de sapo de chocolate, assim como o duende Urg, o impuro. Interessante que a pessoa que estava lutando contra alguma coisa se tornou figurinha do sapo de chocolate tanto quanto o serial killer. Por que homenagear um serial killer, não é mesmo? O mundo bruxo continua reproduzindo as mesmas lógicas de opressão que o mundo trouxe. Basicamente, depois dessas guerras e depois dessa relação conturbada que se desenvolveu, os duendes ainda não confiam em bruxos. Duendes não confiam em humanos, não gostam de fazer negócios com eles e acreditam que eles não cumprem as coisas que eles dizem. Inclusive, segundo o profeta diário, ainda existem duendes que trabalham na surdina, que tem grupos de resistência, escondidos do Ministério da Magia, trabalhando para derrubá-lo. A gente pode até olhar para essa relação e que ela parecer absurda, né? Uma vez que existem bruxos que talvez sejam confiáveis e que talvez os duendes tenham um preconceito com os bruxos, mas as duas vezes que nós tivemos contato ao longo da nossa história com essa relação duendes e bruxos, nós tivemos maus exemplos, não é mesmo? Primeiramente, a gente teve o Harry Potter fazendo um negócio com o Grampo, e o Harry Potter, obviamente, fez uma promessa para o Grampo que era de entregar a espada de Gryffindor e não pretendia cumprir essa promessa, ele pretendia quebrá-la, ele pretendia trair o acordo que ele tinha com o Grampo. E quando a gente chega no filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, a gente tem o exemplo do Newt, que vai fazer um negócio com o duende Narlock, e que parece que é um duende meio assim e tal, mas na verdade, quem não pretendia cumprir o acordo era o próprio Newt. A única coisa que o Narlock pede em troca do serviço que ele ia prestar é o tronquilho, o Pickett. E o Newt não pretendia entregar o Pickett para ele, uma vez que era o tronquilho preferido dele, que tinha uma relação emocional ali. Então ele também não pretendia cumprir esse acordo que ele ia fechar. Então, por mais que a gente ache que os duendes têm um preconceito contra os humanos, na história se mostra dos dois personagens que são supostamente os principais e os mais bonzinhos de todos, que nem esses são confiáveis ou tratam com igualdade os duendes na hora de negociação. Com todas essas informações na mão, a gente pode refletir um pouquinho sobre o quão significativo é introduzir essa pauta dentro de Harry Potter, uma vez até que a própria Hermione coloca como uma das principais causas dela o Fale e a luta pela libertação dos elfos domésticos, mostra que a J.K. Rowling deu sim alguma importância para esse tema. E a gente pode interpretar a maneira como os animais, né, as criaturas mágicas são vistas, de duas formas um pouco diferentes, mas que se correlacionam de alguma maneira. A primeira interpretação que a gente pode fazer é justamente relacionada à postura impositiva que algumas culturas mais homogêneas têm em relação a povos que eles considerem primitivos. Esse exemplo é muito claro com a situação que os centauros se encontram, se a gente colocar em paralelo, por exemplo, aos indígenas. Os centauros são criaturas totalmente autogeridas, totalmente independentes dos humanos e têm cultura própria, têm hábitos próprios e ainda assim eles precisam habitar terras demarcadas para continuar sendo quem são. É uma tendência forte que as pessoas têm, inclusive em processos coloniais, né? Quando se trata dos indígenas, e até é um processo que gera tipos de racismo, como os bruxos inclusive têm preconceitos com meio humanos, né? A gente vê a Umbridge claramente se considerando melhor do que meio humano, e é uma lógica que, portanto, tira direitos civis de pessoas que simplesmente se consideram inferiores ou incapazes de atuar politicamente. Então se tira direitos ou se restringe esses direitos simplesmente por uma cultura hegemônica acreditar que é melhor ou superior à outra. Mas a segunda interpretação é justamente equiparar
criaturas mágicas que sejam meio humanas e que tenham capacidade cognitiva para falar e para se expressar, como seriam os animais se eles pudessem realmente se colocar e se posicionar politicamente, como eles agiriam com os humanos. Os duendes representam um pouco melhor isso. Ao usar criaturas mágicas para dar essa capacidade cognitiva para eles, fica muito claro que o que os animais diriam se eles pudessem para nós. Quando a gente trata dessa capacidade cognitiva de comunicação, a gente não está inclusive nem olhando para as outras capacidades sociais e psicossociais que os animais possam ter de auto-organização e autogestão, que não necessariamente depende da ação humana para existir. Mas uma vez que os humanos demarcam terras, demarcam o que é criatura e o que não é, e o que merece ter direitos ou não, os animais ficam, ok, eu vou viver onde eu puder, onde não tiver intervenção, mas colocando os duendes, então, para representar isso, ou para dar voz a isso, eles diriam claramente que nós não somos obrigados a nos sujeitar às leis de vocês, nós temos direitos próprios, nós temos capacidade de nos organizar e nós não queremos depender de vocês para existir. Isso, acho que até com os centauros dá pra gente colocar o paralelo também. Mais especificamente olhando para duendes e para elfos, a gente questiona até a causa da existência dessas criaturas. Porque olhando para os elfos que são escravos domésticos e olhando para os duendes que se recusaram a ser, a gente pode até olhar para os animais como a gente tem hoje, a forma como eles são tratados hoje, e pensar, animais são propriedade dos humanos? Animais existem para ficarem enjaulados, ou para abate, ou simplesmente para servir a existência humana, como fazem os elfos domésticos? Assim como colocar no mesmo saco de criaturas mágicas duendes, centauros e tronquilhos e pelúcios, a gente não está errando ao colocar os animais todos no mesmo saco? Em se tratando de nível de complexidade social, capacidade organizacional e lugar no mundo, como esses animais se manifestariam se eles pudessem de fato? E na história a Rowling dá voz para eles, a Rowling coloca eles como se tivessem voz. Então é importante olhar para esse ponto da história como a gente olha para a nossa relação com os animais, né? Eu não sou vegetariana e eu não participo de nenhuma luta de causa animal, mas eu acho importante que se a história traz essa questão pra gente, a gente olhar para ela, né? A gente olhar e tentar refletir se para nós parece absurdo que os humanos tratem os centauros daquela forma, porque não seria absurdo tratar diferentes culturas ou animais dessa mesma forma. De toda maneira, ambas leituras viram exatamente para esse ponto do poder que o ser humano acha que tem, ou do poder que o ser humano dá a si mesmo, seja com o seu semelhante, no caso, por exemplo, de culturas diferentes, seja com o seu diferente, como seriam os animais, por exemplo. A reflexão de olhar para isso pode trazer para nós diferentes posturas e diferentes ideias a respeito do que é a nossa relação com os animais ou com culturas que não nos agradam ou que parece que só tem doido e, enfim, abrir um pouquinho a cabeça para o fato de que talvez não são estranhos, eles são só diferentes. Então, seja qual for as leituras que você escolher fazer sobre esse tema, tenta refletir um pouquinho sobre isso e me fala o que você achou sobre o tema aqui na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dá aquele gostei aqui embaixo, comenta o que você achou, compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que possam se interessar sobre o tema e se inscreve no canal, gente, vamos chegar a 1000 inscritos. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Nossa.